Fala galera, beleza? Estamos de volta, ano novo, vida nova, ou não. Então é o seguinte, gente, esse é um vídeo que vai ajudar muita gente, quase que uma preparação para 2019. Vagas, não só vagas, mas áreas que vão bombar aqui na Irlanda em 2019. Bom, para começar isso, eu vou relembrar vocês que em 2018, lá no comecinho do ano, eu fiz uma previsão, né? Porque eu não fiquei adivinhando. Na verdade, foi uma base de estudos aí que eu fiz e analisei o que tava rolando. E aí fiz sei lá, coloquei minhas opiniões, o que imaginei que ia bombar em 2018. Então vamos ver o que efetivamente bombou, e aí o que continua crescendo e o que muda pra 2019, beleza? Vamos lá? Bom, o seguinte, se você não viu o vídeo do ano passado, eu recomendo você assistir pra você ter um pouquinho de base no que eu vou falar. Dá uma pausa, assiste o vídeo, abre uma aba nova aí do seu computador, se tiver no celular, abre o vídeo, salva ele pra assistir depois. Enfim, e aí a gente volta aqui e vamos contar um pouquinho do que está acontecendo na Irlanda em 2019, o que é uma previsão pra gente que a gente tem do que tá rolando aqui, o que aconteceu em 2018 que pode influenciar muito em 2019. E vamos começar porque eu não quero enrolar vocês e quero falar logo dessas coisas porque vai ser muita coisa. Vamos ver o que acontece. Bom, primeira coisa, lembrando vocês, já falei isso no vídeo anterior, mas é o seguinte, o pool aqui da Irlanda continua crescendo. O que é o pool de talento aqui da Irlanda? É o seguinte, quando as empresas começam a contratar muita gente, forma-se um núcleo de gente qualificada, porque eles trabalham nessas empresas grandes, por exemplo, no Google, trabalham no Dropbox, no Facebook, na Apple, na Amazon, e aí você tem essa bolha, ou esse núcleo de pessoas qualificadas, que muitas das vezes acontecem de ficar uma migrando para outra empresa, sabe? Então a pessoa que trabalha no Google vai para Amazon, da Amazon vai para Apple, da Apple vai para, sei lá, para HP, e fica assim, nesse meio ali. Claro que essas empresas todas estão contratando, então elas continuam crescendo e trazendo gente de fora. Mas o que acontece? Qual que é o efeito que acontece quando você tem essa galera trabalhando nessa área? Você tem um grupo de gente com talento que você não quer pegar de outro lugar, você quer começar a juntar gente naquela cidade ou naquele centro, naquele local, para você continuar recrutando gente ali, incentivando essas pessoas a continuarem naquele meio, para elas não ir embora de lá. Então o que acontece? Se você pegar esse efeito e pensar nisso em outros lugares, por exemplo, o Vale do Silício, é um lugar que aconteceu isso, é um lugar que tem um talento muito forte de gente, de engenheiros, tem um talento muito forte de gente de operações, de gente de marketing, e por conta dessa demanda alta, começa a surgir também, abre mais vagas, claro, mas começa a surgir também essa qualificação, as empresas querendo oferecer mais, querer pagar mais, querer chamar uma pessoa de uma empresa para outra, oferecer um projeto novo, então começa a crescer e fica muito quente esse mercado, as pessoas querendo contratar toda hora. E aqui na Irlanda tá rolando isso também. Então eu falei disso no ano passado, não mudou, continua acontecendo isso, tá? O mercado está aquecido por conta desse pool, dessa base de talento muito forte, sempre trazendo mais gente de fora, além de outras coisas que estão acontecendo no ambiente como um todo. Por exemplo, eu falei do Brexit ano passado, né? O Brexit estava muito incerto ainda do que aconteceria. Continua incerto em muitas coisas que não se definiram, mas a Irlanda já conseguiu assegurar alguns números mais tangíveis aí. Então 4.500 empregos já foram assegurados por conta do Brexit, empresas que estariam contratando no Reino Unido, estão contratando aqui na Irlanda. Então é interessante isso, mas não é bom você ficar super otimista e falar assim, o Brexit vai ajudar a gente, vai ser incrível, porque a Irlanda é uma economia pequena comparada com o Reino Unido, e se, enfim, dependendo de como isso fluir, pode prejudicar mais do que ajudar, a gente não sabe ainda. Por enquanto está ajudando, porque por enquanto o que está acontecendo é que as empresas continuam crescendo aqui, continuam investindo aqui, e algumas empresas que investiriam no Reino Unido começam a investir aqui também. Então ainda continua interessante isso para vocês. Fica de olho, acompanha. Eu vou tentar dar mais atualizações para vocês, mas ainda tá muito no ar, muito difícil. Esse final de ano não teve nada muito tangível para falar para vocês, então vou falar um pouquinho mais para frente, mas assim, Brexit vai sim influenciar a economia na Irlanda, tá? Essa é uma coisa para ficar de olho e acompanhar. Outra coisa importantíssima que rolou aqui, que eu falei para vocês no Dublin Pro, mas falei com um pouco mais de detalhe, eu vou falar aqui rapidinho pra vocês. A Irlanda continua emitindo vistos de trabalho pra galera de vários países, ou seja, quem não pertence à União Europeia precisa de um visto de trabalho pra trabalhar. Muita gente sabe disso. E como é que funciona isso? Você tem que ter uma oferta de trabalho, você vai aplicar pra uma vaga de trabalho, assim que você é aprovado, passar entrevista e tudo, eles te dão uma oferta de trabalho, através da oferta de trabalho você faz um pedido, uma requisição de um visto de trabalho. Eu tô resumindo muito, mas tem vídeos e aliás, tem textos que a gente fez, muitos artigos que estão no eDublin, tem um vídeo só sobre isso, a gente já falou algumas vezes sobre isso, então você pode ver os detalhes de como que você faz essa aplicação, mas você faz uma entrevista, você passou na entrevista, eles te dão uma oferta de trabalho e você vai aplica com essa oferta de trabalho para o visto de trabalho. Lógico que a empresa tem que estar ciente de que você precisa do visto de trabalho, porque ela vai precisar te apoiar quanto a isso, e algumas empresas que são Trusted Partners, eles conseguem esse visto de uma forma muito mais fácil. Enfim, você tem que pesquisar sobre isso, é muita coisa. Mas o que eu quero dizer é, vistos de trabalho foram emitidos aqui na Irlanda, e no começo do ano, quando a gente fez o primeiro Dublin Pro, e fiz uma análise do começo do ano, e a nacionalidade brasileira, ou seja, a gente, os BR, era a quinta nacionalidade que tinha mais vistos de trabalho emitidos na Irlanda em 2018, até aquele momento. Olha só, em novembro, quando rolou a segunda edição do Dublin Pro, eu fiz a mesma análise com o ano que eu tinha a informação até outubro, ou seja, eu fiz de janeiro até outubro de 2018, antes eu tinha feito de janeiro até junho. E a nacionalidade brasileira, ou seja, os BR aqui, os nós, saiu de quinto lugar
para segundo lugar. A segunda nacionalidade com o maior número de vistos de trabalho emitidos em 2018 foram os brazucas, foram a gente. Sim, estão contratando, estão dando visto de trabalho, a gente só perdeu pros indianos, mas a gente passou de americano, passou de outras nacionalidades todas. Então, gente, tá rolando sim, o mercado tá aquecido e estão emitindo visto de trabalho. Não vai achando, é porque eu sou de TI. Não, porque eu falei também disso no WPRO. A área que mais recrutou foi a área de finanças, a área de contabilidade e finanças. Não foi a área de TI. A área de TI acho que foi a segunda ou terceira colocada. Então, gente, está sim rolando e não é só pra quem desenvolve. Dado um panorama aí de forma rápida pra vocês, espero ter ajudado já. Tem gente que fala assim, vai lá, vai pros 10 minutos, não sei o que já onde tem o resultado do vídeo. Isso é importante pra vocês também. Eu tô aqui dando um contexto pra vocês entenderem por que tudo que eu vou falar agora vai fazer sentido ou não. Então vamos lá. Outra coisa que também surgiu em 2018, que foi o GDPR, que é o Global Data Protection Regulation, whatever. O que o GDPR influenciou? As empresas, elas passam a ter um monte de mais rigor aí de controle sobre a privacidade do usuário, alguns direitos que os usuários têm, sabe? Isso ampliou para muitas vagas. O que aconteceu? Pessoas começaram a ser contratadas para gerenciar projetos em relação à implementação do GDPR, né? De você se regulamentar em relação a essa nova política de privacidade. A parte técnica também, porque você precisa implementar efetivamente, né? Tecnicamente no seu site, nos seus canais, quem tem base de clientes que lida com dados de usuários, tem que implementar esse controle, então tem a parte técnica de implementar e a parte jurídica também. Então você tem que conhecer as leis, o que está mudando efetivamente, o que você precisa fazer, o que você tem que usar de terminologia, o que você tem que dividir e não dividir, como é que funciona você dá o seu consent, né, de você aceitar ou não com alguns termos, estar de acordo com o termo. Então tudo isso influenciou sim em trabalho. Tem gente que trabalha, brasileiros trabalhando com o projeto, trabalhando na parte jurídica e trabalhando na parte de implementação. O GDPR influenciou muito para vagas de emprego aqui, surgiu muito em vaga porque as empresas tinham que, né, se adequar. Só que tem empresa que até hoje tá precisando se adequar. Então, na verdade, esse ano tá até mais rolando isso. Até rolando mais gente tentando falar, fiquei pra trás, tem que correr, ou ainda não consegui terminar. Então, ainda tem gente sim contratando que quer que você entenda mais de leis de internet. Porque não é só essa lei, tá? Tem, por exemplo, o artigo 13 que a gente já falou, tem vários outros artigos, várias outras mudanças aí de direitos autorais, de direitos de privacidade, enfim, que você precisa saber. E aí, sempre pensa assim, mas eu não sou o cara de jurídico. Você não precisa ser o cara de jurídico, você pode ser o cara de implementação, o cara que vai pensar na parte do projeto em si, um gerente de projeto. Você pode ser o cara técnico, que você vai efetivamente mudar o código ali para pôr em prática isso. Então, são várias coisas que você pode agregar em relação a uma mudança que tem de uma lei ou de alguma coisa. Não é só a lei em si, não é só saber a parte jurídica disso. Então, tem toda a coisa que vai em volta que você também precisa saber. Agora, vamos falar efetivamente do vídeo de 2018 para ver o que rolou, o que não rolou, o que mudou. Bom, uma das coisas que eu falei para vocês foi a área de inteligência artificial. A área de inteligência artificial continua crescendo. Talvez eu imaginei que ela fosse até avançar mais do que avançou, principalmente aqui na Europa. Eu acho que talvez por questões de privacidade não foi tão pra frente quanto, por exemplo, o que tá rolando nos Estados Unidos. Acho que eles estão muito mais avançados nesse ponto. E não é que isso não vai crescer, vai continuar crescendo, mas acho que vai relacionado totalmente com o que tá rolando com essa questão de privacidade, de leis e mudanças, que é você saber o que você pode e não pode fazer, o que você tá meio que tentando quebrar um pouquinho uma regra não tá, e sair um pouco das decision trees, né, dessas árvores de decisão, que acho que é o mais básico hoje de AI que tem, e tem muita coisa acontecendo em relação a isso, mas é entender melhor o que você pode usar em relação a isso, tanto a parte de dados, como que você pode usar lá de forma que está regulada, né, que está regulamentada, mas também que tipo de solução você está tentando encontrar, né, que tipo de solução para que tipo de problema. A Europa tem uma dificuldade muito grande com relação a idioma, por exemplo, porque apesar de ser grande enquanto quantidade de habitantes da população aqui, cada país é um idioma, é uma cultura, é uma lei, e diferente dos Estados Unidos ou do Brasil, que é gigante, mas todo mundo fala português ou inglês. Aqui não, né? Você saiu para outro país, é outro idioma, sabe? Então tem algumas dificuldades aí culturais também que são em geral aí que afetam a Europa como um todo. Então ainda vai crescer, mas eu imaginei que cresceria mais. Eu imagino que esse ano também continua crescendo. Muita coisa que está acontecendo nos Estados Unidos talvez se reflita aqui na Irlanda ou na Europa como um todo nos próximos 2, 3 anos. A gente tá um pouquinho para trás nessa parte aí, diria. Cresceu, mas não tanto quanto eu imaginei que ia crescer. Outra coisa que eu falei também foi machine learning. Continua assim crescendo, talvez muito mais a parte de desenvolvimento, de pesquisa, do que efetivamente coisas grandiosas que você está vendo em empresas que saem daqui. Mas sim, às vezes o machine learning nem é tão visível assim. Por exemplo, o que você vê no Netflix, tem machine learning e tem coisas que você não percebe, porque na verdade é tentando entender hábitos e comportamentos de usuários. E aí vai de você, da sua empresa, da sua área, como que vocês vão usar isso. Então, na verdade, é você estar à frente da curva se você souber isso, você começar a pesquisar sobre isso. Por isso que não é uma coisa que, eu sei fazer machine learning, vou conseguir um trampo na hora. Você vai provavelmente conseguir um trampo numa empresa que está pensando 10 anos pra frente, 5 anos pra frente, que já está tentando se preparar pra isso, porque tem coisa que já acontece, mas tem muita empresa que ainda tá no padrão ali. Então,
machine learning continua sendo sim uma área quente, principalmente para quem tá na área de tecnologia, quem quer trabalhar em empresas como Google, Facebook, Dropbox, enfim, que trabalha assim com essas áreas, mas para uma empresa comum na Irlanda, talvez não tanto. Mas sim, machine learning é importante você saber, é um diferencial para você, chama atenção no currículo. Então é bom se você é dessa parte de dados ou de BI ou de uma parte de técnica, você saber isso. É interessante tudo, se você não tiver estudado ainda. Fica por dentro do que tá rolando também. É mais legal você, às vezes, acompanhar a notícia para você saber o que tá rolando, ver o que pode ser interessante para você, te dar um insight de alguma coisa para aprender, do que efetivamente vou procurar um trabalho nessa área. Falei também na parte de contabilidade, parte financeira. Falei que ia crescer muito as fintechs. Continua muito. Eu falei para vocês já, 2018 foi a área que mais contratou, foi essa área de contabilidade barra financeira aí, né, de fintechs, a área de quem lida com, né, dinheiro, com grana, com informação relacionada à parte de finanças. Então continua crescendo, continua sendo uma parte que é extremamente importante você lidar com isso como um todo. Então quem é controller, quem trabalha com isso de alguma forma, é analista financeiro, analista contábil, continua bombando. Fica por dentro do que é muito simples a lei aqui comparada com a do Brasil. O Brasil é mega complexo. Aqui é muito, muito mais simples. Quando você sabe as coisas do Brasil, você tira de letra as coisas aqui. Você vai chegar aqui, ó, outro patamar. Então fica de olho se você é dessa área. Já fizemos vídeos sobre isso e continua pesquisando e vai vindo, porque tem vaga, tem muita vaga nessa área. Falei também dentro de finanças, aí falei de educação financeira, né? Educação pessoal financeira, de como você cuidar da sua grana. Na época era o Bitcoin que tinha bombado e depois caiu e, enfim, toda aquela especulação. E ainda continua. Eu até falei de alguns canais que cresceriam. Olha só, Natália do Me Poupe, por exemplo, acho que ela tava com 800 mil, sei lá, quantos mil seguidores e tá com 2 milhões e porrada agora, se não 3 milhões. Então, olha como cresceu, não só ela, Primo Rico também, outros aí muito conhecidos cresceram muito, porque a galera quer saber o que eu faço com o meu dinheiro, e como é que eu faço pra ganhar mais dinheiro, como é que eu faço pro meu dinheiro render mais, porque no Brasil, por exemplo, já não compensa há muitos anos você ter dinheiro na poupança. Na Irlanda também não compensa você ficar com dinheiro na sua poupança, só que aqui é um pouco mais complexo, porque aqui você depende as regras aqui são um pouquinho mais chatas. É uma coisa que eu tô tentando entender um pouquinho melhor para poder fazer vídeos para vocês e contar mais, mas não é tão simples assim. O Brasil já tá muito mais bem preparado com relação a isso, já tem questões de bancos de investimentos muito melhores. Aqui ainda quem faz investimento, pelo que eu pesquiso, tem muito problema com questão de taxas que você tem e assim, acaba que não sendo uma coisa super straightforward, né? Tão simples assim. Mas a educação financeira, enfim, é uma área que está crescendo. Então se você é uma pessoa que sabe lidar bem com seus investimentos, principalmente na Europa, cara, faz alguma coisa em relação a isso, porque vai continuar crescendo, as pessoas querem saber o que fazer com esse dinheiro. Principalmente agora, essa galera que vem trabalhar nessas empresas, mega empresas, ganham uma puta salário e são, né, solteiras, não tem gasto na vida. O que elas vão fazer com esse dinheiro? Elas vão ficar comprando cerveja? Essas pessoas querem saber o que elas fazem com esse dinheiro para render esse dinheiro. Então é interessante se você sabe alguma coisa, vai indo atrás. Se você quiser fazer uma parceria de alguma coisa, fala comigo. Eu tô estudando algumas coisas, não é tão simples, porque nem todo investimento que você faz, você sabe se é uma coisa que vai dar certo ou não, tem que esperar alguns meses. Então, tem coisa que eu comecei a investir já 6 meses atrás, que eu tô esperando pra ver se dá certo, pra falar pra vocês. Então, não adianta simplesmente, põe aqui e vai dar certo. Não é assim, eu tenho que pesquisar, ver como é que funciona, se eu tirar o dinheiro, tem que pagar que taxa, que tem que pagar, tem que entender um pouco mais. Então, se você sabe essa área, é uma área que também vai continuar sendo importante, vai continuar crescendo no Brasil e na Irlanda. Aí eu falei pra vocês também de área de engenharia elétrica, civil. A Irlanda tem um problema muito grande agora, que é o problema de casas, principalmente em Dublin, né? Dublin tá com um problema muito grande de housing aí, de demanda que tá muito alta e não tem casa pra todo mundo. E existem vários tipos de soluções que eles estão tentando implementar, mas algumas delas vão ser assim, Dublin em 2024, assim, que é um dos projetos que eles têm pra como que Dublin vai crescer, né, em questão de habitação e como é que eles vão continuar recebendo gente e sustentar esse crescimento. Acho que eles querem bater a meta não sei quantos milhões aí e quantas mil casas, blá blá blá. Quando tem uns projetos desses, você tem que ter gente qualificada pra fazer o negócio acontecer. Pensa assim, se você trabalha com isso de alguma forma, se você tem projetos que você já viu ou que já fez no Brasil, isso aqui vai ser assim, continua sendo uma área que vai continuar crescendo e vai ser bem importante por você saber usar isso. Engenharia, acho que é uma área que como um todo vai crescer. Se eu não me engano, ano passado, uma pesquisa que fizeram com o Engineers Ireland, que é um órgão, um controle aí de engenheiros da Irlanda, eles tiveram 6.500 vagas de engenheiros que abriram em Dublin, se eu não me engano. Então continua tendo muita vaga, parece pouco o número, mas pra habitação, pra população daqui é muita gente. Então sim, vagas pra quem é engenheiro, vai atrás, sou engenheiro, entra no Engineers Ireland, começa a pesquisar coisas que a gente já fez, conversa com o pessoal que a gente já entrevistou que é engenheiro, fica por dentro do mercado, sabe? Já começa a pesquisar pra ver o que tá rolando, dá uma olhada nesses projetos que a Irlanda tem de crescimento aí habitacional, projetos que eles têm pra revolução de transporte e tal, porque tudo
isso influencia a vida dos engenheiros. A nossa também, mas enfim, você enquanto o implementador do negócio, né? Beleza? Engenheiros, tem coisa pra vocês também. Aí eu não falei diretamente, mas falei da área farmacêutica, mas a área de biotech também, que é você lidar com tecnologia e a parte aí de saúde, como é que você trabalha com isso, também continua sendo importante. A área de saúde, na verdade, tem muita demanda, porque começa, né, junto com o crescimento populacional, começa o crescimento aí, o hospital precisa de mais gente, precisa de mais enfermeiro, de mais médico, então, se você trabalha nessa área de saúde como um todo, tem sim negócio, tem coisa pra vocês aqui, tem o que fazer. Aliás, eu queria que tivesse mais farmácias aqui na Irlanda, farmácias 24 horas seria muito importante. Bom, falei de um monte de coisa do ano passado, que foram coisas que eu tinha comentado, e o que tá mudando pra esse ano? O que eu percebi, o que eu comecei a ler mais a respeito, conversei com alguns recrutadores, falando assim, o que aconteceu no ano passado, o que vocês estão percebendo que tá surgindo de demanda pra esse ano? Alguma das coisas, na verdade, vocês vão ver como tem muita relação com o que tá acontecendo no ambiente, tá? Então, por exemplo, The Internet of Things, IoT, ou Internet das Coisas, é uma área que tá crescendo muito, porque nada mais é do que essa relação da parte física, da parte que você, né, toca ali, com a parte elétrica, a parte digital, a parte online do negócio, né, a parte virtual, digamos assim. E você, por exemplo, ter hoje o Alexa, você ter qualquer Siri, você ter qualquer aplicativo que lida com coisa física, você tem um aparelho físico que traz alguma informação online para você. Você ter, por exemplo, carros que tem controle online, que também tem essa influência. Você ter geladeira que, enfim, faz a compra para você lá na Amazon do leite acabou. Tudo isso é Internet of Things. São coisas que relacionam a você ligar a parte física com a parte online aí do negócio. E é uma área que vai crescer não só para você saber implementar isso, mas é você saber vender isso, é você saber desenvolver ideias sobre isso, você pensar em soluções para problemas que hoje acontecem. Então, o Uber, por exemplo, o Uber é basicamente um carro físico ligado na internet para te fornecer um transporte público, não transporte tipo um táxi, através de um aplicativo. Isso é Internet of Things. Você ter o Airbnb é você ter uma casa física que está disponível online para você utilizar quando você precisa. E pensa de novo, que problemas que você tem hoje, que você tenta resolver, isso pode se tornar negócio para vocês aqui também, beleza? Mas estou falando muito de tecnologia, quero falar um pouquinho não de tecnologia. Por exemplo, eu já falei para vocês algumas coisas aqui que, aliás, eu postei recentemente lá no LinkedIn sobre vagas para pilotos de trem. Maquinista, é isso que você fala? Maquinista, que eles falam train drivers. Vagas para maquinistas que surgiram na Irlanda, porque eles vão contratar mais 100 maquinistas. Por quê? Porque começa a crescer, o transporte amplia, precisa de mais trem, precisa de mais motorista, mais maquinista. Então é um exemplo, na verdade, de uma área que não tem nada a ver com tecnologia. Você pode ir atrás de uma licença, de uma train driver license, que você tem que entender como é que funciona. Não sei, vai mais a fundo aí, pesquisa. Postei até um link de onde você pode começar a sua pesquisa. Se você achar alguma coisa, me fala. Mas esse é um exemplo, tá? De coisas que não tem nada a ver necessariamente com eu falei da parte de engenharia civil que vai crescer, vai ampliar, mas aí quando você cresce essas coisas, você tem outras necessidades que surgem ao redor disso. Você precisa talvez de mais gente que vai dar suporte para isso, você precisa de mais gente que vai trabalhar na segurança disso, trabalhar como motorista, maquinista do negócio, trabalhar nos projetos especiais, nos gerentes de projetos, vai precisar de arquitetos, vai precisar de outras centenas de vagas que surgem ao redor dessas demandas. Então, não fica esperando assim, mas você não falou que se vai ter vaga ou não para designer gráfico. Pensa assim, pensa um pouco além do que você faz atualmente e pensa no que pode agregar, o que você pode fazer. Então, se hoje tem uma campanha para contratação e precisam de anúncios de motorista de luas nas portais de luas, pode ser que eles precisem de um designer gráfico para fazer um porra de um gráfico lá, um totem que vai ter um anúncio. Às vezes o cara precisa de alguém para ficar lavando os ônibus, que agora tem mais frota de ônibus, precisa de mais gente para lavar os ônibus. Cara, pensa assim, pensa além do que você faz hoje. Não importa se é um subemprego, se você tá numa área que não tem nada a ver com o que eu falei até agora. Pensa no quanto que esse mercado, essa circulação de informação podem te dar uma possibilidade de trabalhar alguma coisa, sabe? Seja um pouco mais empreendedor no seu cérebro, assim. Pensa assim, isso é o que eu faço, essas são habilidades que eu tenho hoje, como é que eu aplico minhas habilidades que eu tenho hoje em coisas que possivelmente vão se tornar necessidades por conta desse crescimento. Todas essas empresas que tem cozinha dentro da empresa vão precisar de chefe, precisam de gente pra fazer limpeza. Mas é terceirizado. Vai atrás da empresa terceirizada, porque eles vão precisar contratar gente pra trabalhar nessas empresas. Inclusive no Dropbox, eu lembro que eu falei com vocês um tempo atrás, que eles estavam contratando kitchen porter lá, igual a roda, assim, então precisa de mais gente, que tá crescendo. E eles começaram a contratar, sabe? Um monte de brasileiro trabalhando lá agora. Então, se você é brasileiro, você sabe que tem vaga lá no Dropbox de kitchen porter. Sei que ficou um vídeo um pouquinho longo, é acompanhar, sabe? Acompanha as coisas que a gente fala aqui, acompanha notícias que saem, fica de olho nas coisas que relacionam com a sua área, vai no LinkedIn, pesquisar coisa. Você pode seguir hashtags, igual você segue no Instagram, relacionados à sua área, correr atrás. A gente vai ter mais EWM Pro que vai rolar esse ano, então a gente vai anunciar um pouquinho mais em breve, tem um XP já em São Paulo, mas quem tá aqui em Dublin vai ter o EWM Pro, vão ser pelo menos 2 edições esse ano de novo, pra poder de novo ajudar vocês a entenderem mais, colocar vocês em contato com mais gente. Pera um pouquinho. Campanha tocou, o Danone chegou. Então assim, fica de olho, não fica, sabe, esperando o negócio cair no seu colo, a vaga aparecer lá pra você no seu perfil. Vai atrás, porque às vezes você cria essa vaga. Essa é a dica, espero que vocês
tem algum insight, que isso tenha ajudado vocês, entra lá no nosso grupo que a gente tem no Facebook, entra no aplicativo, também é de graça pra você baixar o aplicativo, baixa, já procura quem tá vindo pra cá, conversa com o pessoal, entra nos chats, tem ajudado vocês, a gente vai se falar mais nas próximas semanas, vai ter mais Edu Sincero, vai ter mais coisas, muita coisa rolando aí, e até semana que vem.